Caríssimos irmãos em Cristo, seminaristas que buscam aprofundar-se na fé e também amigos protestantes que nos acompanham. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O tema que hoje proponho não é apenas um debate acadêmico, tá? Aqui é mais uma questão vital para a vida de cada cristão. Qual é a verdadeira autoridade que Cristo deixou a sua igreja para guardar, interpretar e transmitir a revelação divina? Vivemos em um tempo marcado pela multiplicidade de vozes. Cada denominação, cada pregador, cada grupo afirma possuir a interpretação correta da Sagrada Escritura. Contudo, essa diversidade de interpretações, longe de ser um sinal de liberdade, tornou-se uma causa da divisão e confusão, tá? O Senhor Jesus, porém, não quis uma igreja confusa, mas uma igreja una, santa, católica e apostólica. Ele não deixou um livro solto em mãos humanas para ser interpretado segundo o gosto de cada um. Ele deixou uma igreja viva, conduzida pelo Espírito Santo, sustentada pela sucessão apostólica e protegida pela autoridade do magistério. Assim como um pai não abandona os filhos órfãos de orientação, Cristo, o bom pastor, não deixou seu rebanho entregue ao caos de opiniões humanas. Ele instituiu pastores, conferiu-lhes autoridade e prometeu estar com eles até o fim dos tempos. Escutemos as tuas palavras em Mateus, capítulo 16, versículo 18 ao 19. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será desligado no céu, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Essas palavras não são símbolos vazios, são uma promessa de autoridade real, concreta e contínua. Cristo instituiu um magistério para guardar a fé, para ensinar sem erro em matéria de fé e moral, para preservar a unidade de sua igreja. A questão que nos cabe responder é: sem essa autoridade, como permanecer na verdade? Sem um magistério vivo, quem pode dizer com certeza o que é a doutrina de Cristo e o que é apenas opinião humana? Nesta reflexão apologética, buscaremos provar com as Escrituras, com os testemunhos dos primeiros cristãos, com a igreja, com a história da igreja e com a razão filosófica que somente a igreja católica, sustentada pelo magistério e pela sucessão apostólica, é a legítima guardiã da revelação. Vamos demonstrar que o princípio protestante da sola escritura não apenas não se encontra na Bíblia, como se mostra logicamente insustentável e historicamente frágil. Avancemos, portanto, com espírito de fé, de razão e de humildade, certos de que não falamos de ideias humanas, mas a promessa de Cristo, que jamais pode falhar. Começamos pelo grande ponto de divergência entre católicos e protestantes, o princípio do sola escritura, que é um detalhe muito delicado. Vamos lá. Os reformadores do século XV afirmaram que apenas a Bíblia é regra de fé suprema, na verdade, negando a tradição e o magistério da igreja. Na teoria isso parece lindo, tá? Mas, irmãos, a primeira grande questão é: aonde está na Bíblia que ensina sola escritura? Em parte alguma. Pelo contrário, a própria Escritura que aponta para uma necessidade de tradição viva. Em, por exemplo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, São Paulo ordena: irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que aprendestes, seja por palavra, seja por carta nossa. Eis aqui nesse versículo. Lembrando, seja por palavra, tradição oral, seja por carta nossa, tradição escrita. A fé se transmitia de duas formas, certo? Pela escritura e pela tradição oral. Que além disso, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, São Paulo não chama a Bíblia de coluna e sustentáculo da verdade, mas sim a igreja do Deus vivo, que ele fala: a igreja do Deus vivo é coluna e fundamento da verdade. Ora, se a igreja é coluna e sustentáculo da verdade, né? Então ela é o ponto de referência seguro para interpretar a escritura. Ou seja, a história confirma isso. Durante os primeiros 4 séculos não havia ainda o cânon definido do Novo Testamento.
Os cristãos viviam da tradição apostólica, celebrando a liturgia, escutando a pregação dos bispos, guardando a fé recebida, que foi a igreja no final do século ali IV, que nos concílios de Hipona e Cartago, que definiu o cânon bíblico. Assim, é contraditório apelar à Bíblia contra a igreja, pois é a autoridade da igreja que nos garante qual é a verdadeira Bíblia. Citaremos aqui também o testemunho dos padres da igreja. Se você não sabe o que é padre da igreja, é os primeiros cristãos, os pais da igreja. Santo Inácio de Antioquia, discípulo de São João, escrevendo no início do século II, afirmou: onde está o bispo, ali está o povo. Assim como onde está Cristo, ali está a Igreja Católica. Aqui vemos que desde o princípio havia consciência de autoridade episcopal unida a Cristo. Irineu de Lyon, por exemplo, no século II, combatendo as heresias gnósticas, disse: é necessário obedecer àquelas igrejas que têm a sucessão dos apóstolos, é somente nela que foi preservada a tradição apostólica. Ou seja, no século II, os cristãos sabiam que a garantia da fé verdadeira não estava em interpretação privada, mas na sucessão apostólica. Por exemplo, Santo Agostinho disse no século IV, foi ainda mais claro, tá? Ele disse: eu não acreditaria no evangelho se a autoridade da igreja católica não me movesse a isso. Eis uma frase poderosa. Agostinho nos mostra que a fé nas escrituras depende da autoridade prévia da igreja. São Jerônimo, tradutor da Bíblia para o latim: separar-se da cátedra de Pedro é separar-se da igreja. São Jerônimo disse isso. Assim, a patrística testemunha unanimemente a autoridade apostólica, unida ao sucessor de Pedro, que garante a verdade. Os concílios e a igreja como tribunal de fé já deixa bem claro. Vejamos as histórias dos concílios. No capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos, temos o primeiro concílio da igreja, em Jerusalém. Surgiu a controvérsia sobre a circuncisão, e os apóstolos se reuniram para discernir a vontade de Deus. A decisão não foi deixada às interpretações individuais, mas a um ato colegial, guiado pelo Espírito Santo. A ata do concílio declara: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Atos 15, 28. És a autoridade magisterial em ação desde os primórdios. Nos séculos seguintes, surgiram heresias gravíssimas, tá? O arianismo, que negava a divindade de Cristo, o nestorianismo, que dividia Cristo em duas pessoas. Quem garantiu a ortodoxia, a fé reta, foram os concílios ecumênicos, como Nicéia, 325, e Constantinopla, 381. Que proclamaram com a autoridade da igreja a fé verdadeira. Cristo é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, e Maria é verdadeiramente Theotokos, mãe de Deus. Se cada cristão fosse livre para interpretar como quisesse, estaríamos mergulhados em contradições. Foi a igreja com seu magistério quem preservou a fé una. Do ponto de vista filosófico e lógico, a sola escritura é irracional. A escritura é um texto, e todo texto requer interpretação. Se não existe uma autoridade viva e infalível para interpretar, cada um se torna o seu próprio papa. O resultado é a fragmentação que vemos, tá? Mais de 40 mil denominações protestantes, cada uma afirmando ser fiel à Bíblia, mas ensinando doutrinas contraditórias entre si. Ora, a verdade não pode se contradizer. Se Cristo, que é a unidade, que ele deveria instituir um princípio de unidade visível, e de fato ele fez. Estabeleceu Pedro como rocha, deu-lhe as chaves, rezou por sua fé para que não desfalecesse e mandou que confirmasse os seus irmãos. Isso está em Lucas capítulo 22, versículo 32. Aqui está a lógica da fé católica, uma igreja una porque fundada sobre Pedro e seus sucessores. Desde os primeiros séculos, vemos bispo de Roma exercendo, essa função de unidade. Clemente de Roma, por exemplo, no século I, que foi o Papa, depois de Pedro, se não me engano, ele escreveu a comunidade de Corinto para resolver uma divisão interna. Ora, por que uma igreja de Roma se preocuparia tanto com uma comunidade distante? Porque já havia consciência de que o sucessor de Pedro tinha autoridade sobre toda a igreja. Nos concílios antigos, por exemplo, sempre se buscava a aprovação do Papa para ratificar as decisões. Leão Magno, no concílio de Calcedônia, 451, teve seu famoso tomo proclamando pelos bispos com estas palavras: Pedro falou por boca de leão.
És a consciência clara. O Papa é a rocha visível da unidade, o garante da ortodoxia. Sem o Papa, irmãos, não existia garantia de unidade. A história do protestantismo é a prova viva disso. Começou com Lutero, depois Zwinglio, Calvino, anabatistas, anglicanos, até chegarmos hoje a milhares de denominações. Mas a Igreja Católica, apesar de perseguições e de crises, mantém a mesma fé, celebrando os mesmos sacramentos, professando o mesmo credo. Então é o seguinte, vou falar aqui sobre a continuidade histórica da Igreja Católica. Irmão, permitam-me agora trazer um argumento que une a história e a lógica. A continuidade da Igreja Católica ao longo dos séculos. Se olharmos para o cristianismo primitivo, encontramos uma comunidade visível, hierárquica, litúrgica, sacramental, sempre unida ao bispo e ao sucessor de Pedro. Esta é a mesma igreja que atravessou perseguições romanas, enfrentou heresias, sobreviveu a cisma, revoluções, mas permaneceu de pé até hoje. Já as comunidades que romperam com a Igreja Católica desapareceram ou se fragmentaram. Onde estão os gnósticos do século II? Onde estão os montaístas, os donatistas, os arianos? Desapareceram porque se separaram da coluna da verdade. Mas a Igreja Católica permanece porque nela habita a promessa de Cristo. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. O Papa Bento, se não me engano, não lembro o número do Papa. Mas o Papa Bento dizia que a maior prova da veracidade da Igreja Católica é a sua própria existência. Pois nenhuma instituição meramente humana poderia resistir a tantos séculos, a tantas perseguições, a tantas crises eternas. A permanência da Igreja, apesar das fraquezas humanas, é sinal da assistência divina. Vejam, irmãos protestantes, se a verdadeira Igreja tivesse desaparecido após a morte dos apóstolos, então Cristo teria falhado em sua própria promessa. Mas Cristo não falha, Ele é o ser humano perfeito. Se cremos que Ele é Deus, não podemos admitir que sua Igreja tenha desaparecido. Logo, a Igreja permanece desde os apóstolos até hoje. Só pode ser a Igreja Católica Apostólica e Romana. Aqui se cumpre a palavra do Senhor em Mateus 16:18. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, não prevalebunde. Se a Igreja tivesse se corrompido logo no início, como afirmam alguns, então as portas do inferno teriam prevalecido. Mas a Igreja Católica testemunha o contrário. A história testemunha o contrário. A Igreja resiste, a Igreja atravessa os séculos, a Igreja guarda a mesma fé, a mesma ortodoxia. Amados irmãos, para reforçar ainda mais nossas reflexões aqui, olhemos com atenção para as palavras de nosso Senhor sobre a assistência do Espírito Santo à sua Igreja. Em João capítulo 16, versículo 13, Jesus prometeu: quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade, tá? Ora, essa promessa não foi feita a indivíduos isolados, mas ao colégio apostólico reunido. Cristo garante que sua igreja não será deixada ao erro definitivo, mas sempre será guiada pelo Espírito Santo, à plena verdade. Calma aí. O que eu tô querendo afirmar e dizer com isso? Vou usar a própria Bíblia. Em Lucas capítulo 10, versículo 16, Jesus declara: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou, ou seja, Deus. Vejam a força dessas palavras. Rejeitar a autoridade legítima dos apóstolos e seus sucessores é rejeitar o próprio Cristo. Isso nos mostra que não se trata de meras opiniões humanas, mas de uma autoridade divina confiada a homens escolhidos. A patrística confirma esse entendimento. São Cipriano de Cartago, no século III, afirmou: não pode ter Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. Ele mostra que a comunhão com a igreja visível, hierárquica e apostólica é condição para a verdadeira fé. E Santo Irineu de Lyon, já no século II, dizia: com esta igreja, em razão de sua preeminente autoridade, é necessário que toda igreja concorde, isto é, os fiéis de todas partes, pois nela sempre foi preservada a tradição apostólica. Irineu não fala de um livro isolado, mas de uma igreja com autoridade visível que garante a fé.
Do ponto de vista racional, pensemos, se Cristo quisesse que cada fiel fosse o intérprete supremo da Escritura, por que teria instituído os apóstolos? Por que teria dado a Pedro as chaves? Por que teria rezado para sua fé, dizendo: eu roguei por ti para que tua fé não desfaleça e tu, uma vez convertido, confirma teus irmãos. Lucas 22:32. É evidente a fé que não poderia depender de opiniões individuais, mas de uma autoridade viva sustentada pelo Espírito Santo, que conduz a igreja através dos séculos e séculos. Caríssimos irmãos, ao longo dessa reflexão, percorremos as Escrituras, ouvimos a voz dos padres da igreja, revisitamos a história dos concílios e analisamos com a razão filosófica a necessidade de uma autoridade viva. Tudo converge para uma só verdade. Cristo fundou a sua igreja sobre Pedro e seus sucessores, confiou a ele o depósito da fé e prometeu a assistência indefectível do Espírito Santo. Sem magistério, cada homem se torna juiz da própria verdade, e o resultado é a divisão e contradição e revolta. Mas com o magistério temos a certeza de que a mesma fé dos apóstolos é guardada até hoje. A Igreja Católica não inventa doutrinas, ela transmite fielmente aquilo que ela recebeu. São Paulo já advertia em 2 Tessalonicenses 2, capítulo 2, versículo 15. Permanecei firmes e guardai as tradições que aprendestes, seja por palavra, seja por carta nossa. Este mandamento ecoa ao longo dos séculos. Guardar a tradição apostólica e não substituí-la pela interpretação privada, Por isso podemos afirmar com Santo Agostinho: eu não acreditaria no Evangelho se não fosse pela como é que ele falava? Se fosse pela autoridade da Igreja Católica. E Cristo prometeu: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Essa promessa se cumpre na continuidade histórica da Igreja Católica, visível, hierárquica, sacramental, sempre unida ao sucessor de Pedro. Portanto, afirmamos com convicção: somente a Igreja Católica, através da tradição do magistério do Papa, é a legítima guardiã da revelação divina. Quem deseja permanecer na verdade de Cristo deve permanecer unido à sua Igreja. E assim, queridos irmãos, concluímos: a fé católica não é uma invenção humana, mas a fidelidade viva à vontade de Cristo. Que possamos, com humildade, com coragem e com amor, aderir sempre a esta igreja una, santa, católica e apostólica, que é a coluna e o sustentáculo da verdade. Que assim seja. A paz de Cristo esteja com todos vocês.